Oi, crianças! Vocês ainda se lembram de mim? Muito bem! Eu sou a professora Alcione e hoje eu vim trazer umas propostas maravilhosas que você pode estar aí desenvolvendo com a sua criança. E você também vai aproveitar para estar observando quais são as necessidades que ela tem de estar explorando o mundo à sua volta. São atividades para a criança do maternal e você já sabe disso, não é mesmo? Então, você quer conhecer essas propostas? Venha comigo! Você sabia que o aprendizado através do lúdico, ela desenvolve a confiança na criança? É isso mesmo. Quando a criança ela confia no que ela está fazendo, ela consegue fazer todas as atividades e outra coisa bem interessante que ela não vai ter um pingo de medo de estar realizando. Isso vai proporcionar à sua criança, sabe aquela sensaçãozinha gostosa de bem-estar? É o que ela vai sentir quando ela estiver fazendo tudo isso, porque ela vai estar confiante no que ela está fazendo. Aí você pergunta, sabe quando a gente trabalha com a matemática? Você já ouviu falar, não já? Aí você pergunta, professora, como assim? Você vai trabalhar matemática com a minha criança tão pequena? É isso mesmo, a matemática não envolve somente cálculos e quantidade, não. A matemática ela vai muito mais além do que isso. No nosso dia a dia, a gente utiliza a matemática em todos os momentos, assim de uma forma tão natural e tão informal. Por exemplo, quando você está fazendo uma receita de bolo, quando você vai comprar uma roupa ou até mesmo um sapato, ou quando você joga aquele joguinho lá que exige a sua concentração e também as estratégias, você também automaticamente você está usando também a matemática. E olhe lá, você sabia que a criança, os números para ela causam um grande fascínio. Só você lembrar, por exemplo, quando você pede para a sua criança falar quantos anos ela tem. Ela vai logo, ela vai rapidinho, ela vai mostrar os dedinhos, não é mesmo? Mesmo sem ela saber quanto é, ela vai mostrar a idade que ela tem. E para a criança ela passar por toda essa aprendizagem, ela vai precisar tocar, experimentar e ela também vai mexer. E também ela vai precisar do concreto para ela também aprender e passar por esse mundo novo, que para ela é totalmente novo, não é mesmo? Então, hoje, eu trouxe para vocês uma atividade muito legal, uma proposta muito bacana, que a sua criança ela vai poder experimentar, ela vai poder mexer e tudo isso vai ajudá-la no aprendizado. Sabe como é o nome da nossa proposta de hoje? Brincando e aprendendo com os números. Não é muito legal? Você quer conhecer como é que a gente vai fazer isso? A gente vai descobrir hoje o número brincando. E a nossa proposta de hoje, ela está recheada de coisas. Então, para a nossa proposta, você em casa, claro, você vai precisar de alguns materiais para compor essa proposta. Vamos lá. Você vai precisar de alguns copos descartáveis. Você vai precisar também de bolinhas de papel, igual essas aqui. Não precisa ser muito grande. Você vai precisar de tampinhas. Vai precisar também de alguns grãos, tá vendo? E vai precisar também de pedacinhos de papel. Aqui eu utilizei EVA. Você vai precisar também de pegador de salada, de colher, vai precisar de tinta e também vai precisar de canetinha e também vai precisar da tesoura. Sabe aquela tesoura que a gente tem em casa, que é a tesoura escolar? Ótimo, ela é maravilhosa, porque ela não tem aquela ponta e assim ela não vai machucar a sua criança. Depois que você tiver com todo esse material em mão, você vai pegar o copo descartável que você tem. Se você não tiver o copo descartável, mas você tem outro utensílio que você acha que vai ficar bem legal na hora da brincadeira, não tem problema, vai da sua criatividade. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a canetinha, eu aqui vou usar a canetinha, tá certo? Na canetinha, você vai colocar os números de 1 a 5. Por que a gente vai colocar os números de 1 a 5? Porque lembrando para vocês que essa proposta são para crianças pequenas. Então, esses números têm que ser de 1 a 5. Aí você vai pegar a sua caneta, vai fazer assim, ó, vai numerar todos os copos que você tiver. Você pode fazer com a canetinha ou então você pode fazer com a tinta guache. Depois que você fizer isso, aí você vai disponibilizar os materiais de bastante qualidade e outra coisa, quantidade suficiente para que sua criança ela possa fazer a relação entre o número e também a quantidade.
Aí o que que você vai fazer? Para a brincadeira ficar bem legal e bem divertida, você pode estar usando esse material aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou escolher... você também pode estar usando os pregadores, tá vendo? Então, nessa primeira proposta aqui, eu vou estar usando o pregador. Eu vou pegar o pregador de madeira, mas se você tiver esse aqui de plástico em casa, não tem problema, tá? Aí você vai pedir para a sua criança, por exemplo, colocar a quantidade dentro do copo de número 1. Aí, como você tem outros objetos em casa, você pode pedir para ela escolher. Eu vou escolher aqui a tampinha colorida. Aí ela vai pegar com o pregador, tá vendo? E vai colocar a quantidade no copo que você falou, ó, tá vendo? Quando a criança faz esse movimento aqui com o pregador, ela é interessante porque ela vai trabalhar a coordenação motora da sua criança. E agora eu vou usar esse pegador de salada, tá vendo? Com o pegador de salada, eu vou pegar as bolinhas coloridas e vou fazer a mesma coisa. Só que dessa vez, em vez de eu colocar no número 1 e no número 2, eu vou colocar as bolinhas dentro desse potinho de número 3. Assim, ó. Esse movimento aqui também é maravilhoso, porque também vai estar trabalhando a coordenação motora da sua criança. Isso aqui vai facilitar quando ela estiver escrevendo, fazendo as tarefinhas dela. Ó, vai contando com ela. 1, 2 e 3. Viu como é interessante? Viu como é legal essa atividade? Mas você pode também utilizar também na sua casa, que eu sei que você tem, a colher. Eu vou usar essa colher de pau aqui. Eu vou estar utilizando ela para pegar esses bem pequenininhos aqui, ó, esses grãos. Vou pegar o grãozinho de feijão. Como a gente tem o número 4 e o número 5, eu vou colocar a quantidade aqui esse copo de número 4, certo? Então, vamos lá. Vai observando quais são as estratégias que sua criança vai estar utilizando na hora dessa atividade. Vai ter criança que vai querer colocar tudo de uma vez. Aí você vai orientando ela para colocar de um por um. Assim. Ó, 2, 3, 4, só 4. Aí o que acontece? Quando você faz esse movimento com a colher de pau, você está treinando a sua criança o equilíbrio. Aí você fala, não, professora, mas os meus materiais aqui para pegar todos esses objetos acabaram. Não tem problema, agora é a vez de você estar pedindo para a sua criança utilizar a própria mãozinha para estar fazendo esse movimento de estar colocando o objeto no outro copo. Aqui eu deixei o número 5 para poder facilitar. Então, eu vou escolher agora esses pedacinhos de papel aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o EVA, mas você pode fazer com papel. E vou colocar no último copo, ó. Isso aqui é mais fácil, isso aqui é bem tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5. Depois que ela fez isso aí você vai pedir para a sua criança para parar de colocar dentro dos copos e vai verificar se realmente a quantidade que foi colocada em cada copo é o que diz respeito a cada numeração que tem aqui. Então, a gente vai conferir para ver se sua criança acertou. Vamos lá. No copo de número 1, tem uma tampinha. No copo número 2, vamos lá. Tem 1, 2 tampinhas. Agora no copo número 3, que são as bolinhas de papel. Ó, 1, 2, 3, 4. Se sua criança fez dessa forma, colocou um objeto a mais, não há necessidade de você brigar com sua criança. Você apenas oriente a sua criança que a quantidade que você colocou dentro do copo é demais para aquela quantidade. Então, é só você retirar aquele que passou, dessa forma. Aí você continua novamente com os outros copos. E lembrando que você sempre elogie a sua criança quando estiver fazendo essa atividade, porque assim ela vai ficar mais confiante. E aí ela vai fazer as outras atividades com maior prazer. E agora eu pergunto para vocês, e aí? Você gostou dessa atividade?
Não é legal a gente trabalhar e aprender brincando dessa forma? Então, a sua criança também vai gostar, porque é brincando que a gente aprende, não é mesmo? Nossa segunda proposta, ela é um pouco diferente. Eu estava pensando aqui, você provavelmente já deve ter brincado quando criança, ou até mesmo agora como adulto, na praia, não é? Sabe quando você está riscando e desenhando lá na areia? É maravilhoso, não é mesmo? Eu, por exemplo, eu adoro fazer esse tipo de atividade na areia e sua criança, com certeza, ela vai adorar. Por isso, a proposta de hoje, que é a caixa de areia, ela vai trazer essas lembranças maravilhosas para você. E o que você vai precisar para poder estar fazendo isso com sua criança? Então, vamos lá que eu vou te mostrar todo o material. Primeiro, você vai precisar de areia. Você pode estar utilizando areia colorida se você tiver na sua casa. Ou então a areia da praia mesmo. Aproveita que tem muita criança aí que eu sei que vai na praia, traz aquela areia de lá e você pode estar fazendo isso. Você também vai precisar de algumas bandejas, pode ser as bandejas que você tiver na sua casa. Pode ser desse modelo, pode ser ela quadradinha assim, ou então pode ser aquelas bandejas de papelão. Sabe aquelas caixas de pizza que às vezes a gente quer jogar fora? Ela também é maravilhosa para você estar fazendo esse tipo de proposta em casa com sua criança. Então aproveite e não jogue mais a caixa de pizza para fora. Aproveite para você fazer esse tipo de atividade. Depois que você tiver com todo esse material aqui em mão, aí você vai colocar dentro da bandeja. Aqui eu já tenho, ó. Você vai colocar areia, eu vou colocar um pouco da areia colorida, você vai colocar areia colorida dentro da vasilha, ou então você pode colocar a areia que você tem na sua casa disponível, tá vendo? Quando você fizer isso aqui, colocar a areia, você vai chamar a sua criança e vai brincar à vontade com ela. Aí como é que você vai fazer? Como aqui a gente vai trabalhar com a matemática, com os números, né? Já que a gente está falando de diversão e com quantidade, aí você vai pegar um papel, ó. Esse papel pode ser assim, ó, avulso, ou então você pode estar utilizando o caderno da sua criança para você poder escrever a quantidade e sua criança vai lá e escreve dentro da caixa. Assim, olha, você vai pegar a canetinha. Se você não tiver canetinha na tua casa, você pode estar utilizando tinta guache para você estar escrevendo um número. Aí como é que você vai fazer? Você vai pegar a sua canetinha, pegue também uma tesoura. Lembrando que a tesoura não pode ter ponta. A minha aqui não tem, tá vendo? Aí você vai cortar essa folha que você tem aí em sua casa para ficar menor um pouco. Se você for utilizar o caderno da sua criança, não há necessidade de estar cortando, não é mesmo? Aqui eu vou cortar porque é uma folha avulsa. Eu vou cortar. Aí, como uma criança pequena, bem pequena, você vai estar utilizando somente os números de 1 ao 5, tá certo? Lembrando que você pode estar colocando ou 1, ou 2, ou 3, não importa. Aí você vai escrever assim, ó. Vai escrever o número na folhinha, tá vendo? E depois que você escrever o número, você vai mostrar para a sua criança, assim. E você vai pedir para a sua criança estar escrevendo na areia. Eu não vou usar areia colorida, eu vou usar isso aqui para facilitar. Aí você vai lá, ó, a sua criança vai desenhar na areia o número que você mostrou para ela. No caso aqui é o número 1. Aí essa criança vai lá, ó, com o dedo mesmo. Ó, não tenha medo da sua criança sujar, não. Sujando faz bem também, ela aprende. Feito isso, aí você observou. Ah, não, professora, a minha criança não escreveu direito, não. Ela escreveu tudo ao contrário. Não tem problema, porque isso aqui faz parte da aprendizagem da sua criança. Ela não errou nada, ela apenas escreveu espelhado. Vai ter criança que, em vez de fazer o número espelhado, vai fazer simplesmente um risquinho assim, ó. Ó. Como se fosse um pontinho de interrogação, não é mesmo? Mas isso aqui é o número, é o que ela sabe fazer. Por isso que é importante você como pai, você como mãe, família, tá auxiliando a sua criança nessa hora das atividades, não é mesmo? Aí você viu que a sua criança fez e ela gostou? Eu vou dizer para você que isso aqui é praticamente uma mágica, porque se você fizer assim, ó, aquele número desapareceu, não é mesmo? Você pode também repetir com outros números também. Aí vamos lá. Eu já fiz com o número 1, vou deixar ele aqui. Como a gente está trabalhando com sequência, né? Eu vou colocar agora o número 2. Olha. 2. Para muitas crianças, o número 2, ele é um pouco difícil.
Então, para facilitar, você pode estar fazendo antes da criança fazer. Aí ela vai observar os movimentos que você vai fazer, aí com certeza vai facilitar na hora que ela estiver fazendo. Eu agora vou utilizar essa areia colorida para estar fazendo o número 2. Assim, ó. Você vai falando para a sua criança, olha criança, vai fazendo assim, ó, número 2, viu como é bonitinho? Feito isso, peça para ela agora repetir, fazendo os mesmos movimentos que você. Aí tenho certeza que ela vai fazer mais ou menos assim, ó. Se a sua criança fez o risquinho, não tem problema, família. É isso mesmo, porque ela está nessa fase de aprendizado. Quando você perceber que ela fez e que ela gostou e que ela precisa e que ela quer fazer novamente, continue a brincadeira. Ó, pode deixar ela fazer à vontade. Se ela se sujar, eu já falei que não tem problema. É isso mesmo, a brincadeira é assim. Aí você vai e pede para ela escrever o número 3. Deixa que ela escreva sozinha e você observa quais são as estratégias que ela vai estar utilizando para estar fazendo esse número. Aí aqui ela vai escrever novamente na areia, ó. 3. Aí quando ela fizer isso aí, você pega o papelzinho que você fez, sem ela perceber, e escreva também o número que você pediu para que ela fizesse. Aí você vai observar e vai mostrar para a sua criança o número que você fez e vai conferir na caixinha de areia se ela acertou. Você vai observar a reação que a sua criança vai ter quando ela olhar o número que você está na plaquinha e olhar na areia e ela vai observar que ela acertou. E aí ela vai ficar muito feliz e ela vai querer até continuar novamente com essa atividade. Agora, se você observar que depois de ter feito tudo isso aqui com a sua criança, viu que ela amou a atividade, que ela fez tudo direitinho, empolgada, aí você pode pedir para a sua criança te ajudar a organizar o material. Ah não, professora, mas eu não quero que a minha criança se suje com a areia para estar saindo daqui suja. Eu não já falei que sujar também faz parte do aprendizado? E quando a sua criança, ela te ajuda nesse momento da organização, é maravilhoso. Por quê? Porque ela vai entender que ela também é importante nesse processo, que ela precisa desse momento de organizar juntamente com você. Então, o que você vai fazer? Você vai recolher todo o material que você tem aí, ó, e lembrando que tenha cuidado, porque se tiver algum material que perfura, você tem que ter cuidado, porque você está com a sua criança pequena. Então, guardando todo esse material, ó, deixar o espaço bem organizado e bem limpinho, ela vai se sentir bem valorizada nesse momento, tá vendo? Guarda todo o material, deixando limpinho e vai elogiando a sua criança pelas conquistas que ela está fazendo. Isso é importante para ela. E também aumenta a confiança. Aí, terminou o material, viu que está tudo maravilhoso, organizado, aí você pode dar um abraço na sua criança, porque ela fez tudo com maior sucesso e também com muita empolgação, assim como a professora está fazendo aqui, com muita alegria e também com muita empolgação, mostrando para vocês que é possível a gente realizar essas propostas em casa, com a criança, usando o material que você tem aí na sua casa. Então aproveite esse momento e vai lá e faça com a sua criança. Essas propostas proporcionarão à criança aprendizagens como ampliação da coordenação motora fina, autonomia e segurança, brincadeiras e busca por desafios cognitivos e corporais, comunicar-se no cotidiano, exploração e manipulação de objetos diversos, progressivamente contar e relacionar números. E essas foram as propostas de hoje. Continua nos acompanhando. E lembre-se que as propostas para o Maternal 1 vão ao ar às terças-feiras e às sextas-feiras, no período da manhã e também no período da tarde. Muito obrigada!